Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que vocês estejam acompanhando essa transmissão, essa gravação. Meu nome é Gustavo Monzelli, sou terapeuta ocupacional, mestre e doutor em terapia ocupacional pela Universidade Federal de São Carlos e atualmente sou professor do Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade Federal da Paraíba, na cidade de João Pessoa, nordeste do Brasil. A comissão organizadora pediu para a gente fazer uma audiodescrição inicial, antes da apresentação. Então, como eu falei, meu nome é Gustavo, sou homem, branco, tenho 33 anos, estou vestindo uma camisa floral, tons de preto, azul, e estou numa mesa de trabalho com um fundo branco, que é o lugar onde eu trabalho aqui no escritório. E bom, eu queria começar também, na verdade, agradecendo, né, tanto o Rick, né, o professor Ricardo, que é coordenador, né, do Laboratório de Estudos da Ocupação Humana e Tecnologias de Participação em Terapia Ocupacional, pelo convite. Queria agradecer também os colegas, né, estudantes que fazem parte desse laboratório, que vão participar das atividades futuras aí, e aos participantes desse encontro sobre estudos da ocupação humana em América Latina, na América Latina e Lusofonia, que é um evento que está inaugurando aí as atividades do laboratório. Fico bastante satisfeito com o convite e me coloco à disposição para qualquer conversa, debate, parceria, enfim, que vocês quiserem e demandarem, a gente está aí para contribuir com o trabalho. O título proposto para este momento foi a institucionalização da terapia ocupacional na América Latina, e eu vou contar um pouco sobre um processo de pesquisa que teve a ver com o meu doutorado e que recentemente foi publicado um livro sobre os resultados. E acho que eu começo a fala um pouco tentando explicar para vocês de onde surge, então, a necessidade aí de conhecer as histórias da terapia ocupacional na América Latina, e eu acho que tem a ver com dois principais pontos aí da minha trajetória, que um deles é a minha inserção como professor de terapia ocupacional na Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória, que foi em 2013, e naquele momento eu comecei a trabalhar com disciplinas de fundamentos e de história da terapia ocupacional, e naquele momento a gente tinha na disciplina muitos referenciais teóricos que traziam a história da terapia ocupacional nos Estados Unidos, mas de certa forma a gente trabalhava e contava e justificava a produção da terapia ocupacional, a construção da terapia ocupacional como formação e como profissão a partir da justificativa estadunidense de existência dessa profissão. Então, de certa forma, aquilo já começava a me gerar alguns questionamentos, porque não era necessariamente um problema conhecer e discutir a história da terapia ocupacional e o surgimento dela nos Estados Unidos. Mas, para mim, tinha um problema quando a gente utilizava esses argumentos para explicar a criação da terapia ocupacional e a história da terapia ocupacional aqui no Brasil e em outros países da América Latina. Então, de certa maneira, eu começo a me questionar um pouco sobre essas narrativas construídas, né, sobre a história da terapia ocupacional e como que a gente muitas vezes replicava os motivos, os argumentos, né, as justificativas de criação dessa profissão a partir de um contexto que não era o nosso, né, a partir de uma história que não era nossa. Então, acho que esse foi um momento bastante importante para impulsionar aí, né, minha inserção e nessa temática, né, e o interesse de conversar sobre a história da terapia ocupacional mais aprofundada no Brasil e nos países da América Latina. Acho que tem algumas questões que perpassam esse interesse, né? Porque muitas vezes a gente trazia a história da terapia ocupacional e o surgimento, né, nos Estados Unidos e contextualizando o final do século XIX, início do século XX, quando se cria efetivamente, né, nos Estados Unidos, e replicava essa história para cá, para o Brasil,
que um outro país, né, num outro contexto, com outras histórias, e também num outro momento, né? Então não era só um outro lugar geográfico, mas também um outro momento, né? Como a gente vai ver, os primeiros cursos de terapia ocupacional aqui na América Latina começam a ser criados na década de 50, né? Então também era um outro período histórico, né? Isso, de certa maneira, começa a, a me gerar questionamentos, né? Sobre como a gente vai construindo e quais são as narrativas que a gente vai acionando para justificar, para argumentar, para conversar sobre terapia ocupacional, né? Então, acho que esse é um momento bastante importante para mim, né, e para o desenvolvimento desta pesquisa específica. E o outro foi a minha participação em congressos internacionais de TO, principalmente os latino-americanos, né, organizados pela CLATO, e os mundiais, organizados pela Federação Mundial de Terapeutas Ocupacionais. E nesses congressos eu comecei a conhecer terapeutas ocupacionais também que se preocupavam com essas discussões que tinham a ver com fundamentos, tinham a ver com história, e o quanto que a gente discutia e replicava argumentos, replicava é, ideias, processos, contextos, e, e o quanto que a gente deveria começar a se questionar sobre algumas dessas replicações, sobre alguns desses processos, e o quanto que isso, na verdade, esse processo de replicação tem impacto direto na formação de terapeutas ocupacionais, né? Então, acho que esses dois momentos, assim, foram bastante importantes para mim, né, e para esse processo de desenvolvimento dessa pesquisa que eu vou contar um pouco para vocês, né. Acho que é legal disparar aí, né, o que me interessa, né, o que me interessou nessa discussão toda, né, que tem a ver um pouco com a análise dos processos históricos e também das justificativas utilizadas para a criação de propostas de formação em terapia ocupacional, né, nos países latino-americanos. E aí fazer a análise tanto das instituições de assistência, né, que são as primeiras que criam os primeiros programas de formação, os cursos de terapia ocupacional, e as instituições de educação, que são também instituições onde começam a ser criados os cursos e os programas de terapia ocupacional, né? Aí, quais são os países, né, que eu acabei analisando, que eu acabei estudando, me aprofundando um pouco sobre a história. O recorte que eu utilizei foi o recorte da CLATO, né, da Confederação Latino-Americana de Terapeutas Ocupacionais, e que na época que eu desenvolvi a pesquisa, que foi no ano... O meu doutorado foi de 2015 a 2019, né, e os países que faziam parte da CLATO naquela época, que ainda continuam fazendo, né, são Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador, México, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela e Porto Rico, que é considerado um território estadunidense, não um país independente, então ele não entrou na análise. Como que foram produzidos os dados, que eu vou um pouco apresentar algumas discussões, né? Eu vou tentar fazer de forma breve para não me estender muito, a gente poder conversar também no momento síncrono, né? E se aprofundar sobre alguns temas que vocês queiram. Eu entrevistei 44 participantes que foram terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, médicos, que tinham a ver com o processo de criação dos primeiros cursos, dos primeiros programas de formação em terapia ocupacional nesses países latino-americanos, né? Foram 14 países e eu analisei 11 desses 14, porque foram 3 que não responderam, né, e que a gente não conseguiu fazer as entrevistas, né, organizar um cronograma de trabalho. Eu analisei também 25 trabalhos acadêmicos que diziam sobre a história da terapia ocupacional em cada um desses países. Trabalhos, poucos eram os trabalhos acadêmicos. No livro eu trago a lista, né, desses trabalhos, tem todas as referências, depois se vocês se interessarem. Algumas teses, dissertações, artigos, livros e além de outros documentos, né, como leis, resoluções, mostras museográficas, documentários, matrizes curriculares desses programas de formação, enfim, foi um tanto aí de material analisado, né? Aqui nessa tabela que tem no livro também
tem a lista que eu fiz com os países, né, a instituição de criação do primeiro programa, a cidade em que foi criado o primeiro programa e o ano de início aí deste programa. Todos os cursos, né, os programas de formação foram criados nas capitais dos países da época, né? No Brasil, a capital na época era o Rio de Janeiro, e o Brasil é o primeiro país que se cria um curso de formação em terapia ocupacional, que gradua terapeutas ocupacionais, né? E é o curso do Rio de Janeiro, né? Da BBR, né, da Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação, no ano de 56, e depois a gente tem México, Argentina, Venezuela, Chile e Colômbia. Esses primeiros países, né, de Brasil, México, Argentina e Venezuela, criados na década de 50, né, na segunda metade da década de 50, Chile, Colômbia na década de 60, Equador na década de 70, Costa Rica em 90, Panamá e Uruguai nos anos 2000 e os mais recentes, Bolívia e Paraguai, já na década de 2010, né? A gente vê que tem alguns, esses primeiros principalmente, foram criados em instituições de assistência, e depois a gente tem alguns que são criados já em instituições de ensino superior, e na tese eu vou, e tanto no livro, né, eu vou descrevendo um pouco sobre duração, se o curso era pago, se era gratuito, se era de responsabilidade do Estado, se era privado, enfim. E aí eu vou contando um pouquinho de cada um. Depois, se vocês tiverem interesse, tem a especificação, né, desses programas aí específicos. Acho que é importante dizer também sobre quando eu trago a ideia da terapia ocupacional, a gente pode falar de terapia ocupacional desde de um conjunto aí de práticas, né, específicas. A gente pode trazer uma ideia de terapia ocupacional vinculada à formação profissional, a graduação de terapeutas ocupacionais e a profissão como uma outra dimensão. Então, acho que essa é um pouco é importante ir fazendo essas dimensões, né, diferentes de terapia ocupacional, que eu estou focando especificamente aí na formação profissional, então na graduação de terapeutas ocupacionais. Então esse foi o foco principal. A gente tem alguns cursos de capacitação que utilizavam ideias aí correlatas à terapia ocupacional, inclusive aqui no Brasil, né, os cursos de capacitação da Anis da Silveira, por exemplo, que trazia uma capacitação para terapêutica ocupacional, né, não graduava terapeutas ocupacionais, então por isso que eu faço análise a partir da graduação de terapeutas ocupacionais, né, dos primeiros programas que formaram terapeutas ocupacionais. Acho que essa é uma informação importante, porque assim como no Brasil, outros países também tinham a capacitação para o uso de ocupações, ou de técnicas específicas, né, mas eu analiso aquelas datas, né? Essas datas que estão colocadas aqui são da criação dos programas de formação. Por isso a ideia aí, né, da discussão da institucionalização, né? Então, acho que só para deixar mais claro, né? Acho que como um contexto prévio aí para todos os países latino-americanos, a gente tem algumas dimensões quando eu fui atrás de entender o contexto, né, e as justificativas aí para a criação dos programas de formação em terapia ocupacional, e também a ideia de programas de formação, uma nomenclatura que a Federação Mundial de Terapeutas Ocupacionais utiliza e que a maioria desses, que aqui no Brasil a gente chama de cursos, né, de graduação, a maioria desses países também tem a nomeação de programas, apesar de ter outras nomeações, né, como carreiras, cursos, enfim, né? A gente vai tendo diferenças aí a depender do país também. Mas aí um conjunto de ideias, de justificativas aí importantes diz um pouco desse contexto, né? Do que estava acontecendo na América Latina a partir dos anos 30, 40 e especificamente nos anos 50, né? Do século 20, que é o momento de criação aí desses primeiros programas, desses primeiros cursos de terapia ocupacional. E aí a gente tem um contexto bastante marcado aí pela epidemia de poliomielite para todos esses países latino-americanos. Eu trago as datas também, né,
de em que momento se declarou epidemia nesses países latino-americanos, né, epidemia de poliomielite, que é uma grande justificativa aí para a criação desses primeiros programas, e o uso das ocupações ou da ideia do trabalho na atenção à loucura em algumas instituições psiquiátricas. Então, a partir desses dois contextos principais, a gente tem a terapia ocupacional, né, como a criação de uma tecnologia de atenção com o objetivo de reabilitação física, e aí resposta específica à epidemia, né, de poliomielite. Então, a gente vai ter, em muitos desses países, né, a discussão específica e a justificativa importante aí da criação de estratégias de atenção para a epidemia de poliomielite, e aí a terapia ocupacional como uma nova técnica, né, como uma nova estratégia de cuidado aí para esses países latino-americanos, que não existia até então, e ao mesmo tempo uma justificativa técnica e também científica de um trabalho que já se desenvolvia em hospitais psiquiátricos, muito fundamentados aí pela ideia de tratamento moral trazida por diversos psiquiatras, principalmente, né, que se formaram ou que tiveram um período de formação, principalmente na Europa, né, influenciados pela ideia do tratamento moral europeu. Então a gente tem aí de certa maneira, a terapia ocupacional também como uma justificativa para um trabalho que já se desenvolvia, que era o uso de ocupações de trabalho nesses hospitais psiquiátricos. Então, quando se cria os cursos de terapia ocupacional e a prática e começa a se configurar, né, uma determinada prática, também nesse contexto dos hospitais psiquiátricos, a gente vai nomeando a partir de algo que também já acontecia há um tempinho nesses hospitais psiquiátricos em diferentes países aí da América Latina, que não era denominado como terapia ocupacional. Em alguns, como eu citei o caso do Brasil e de Início da Silveira, utilizavam a terapêutica ocupacional, e aí com a criação da terapia ocupacional a gente vai ter a conformação de uma proposta aí de prática específica aí na atenção a essa ideia de loucura, né? Um outro argumento importante e que esses dois primeiros argumentos talvez sejam mais conhecidos, né? Em geral, os terapeutas ocupacionais têm um conhecimento e uma dimensão importante aí, né? Sobre essas justificativas. Mas outro que a gente conversa pouco são os projetos de cooperação internacional para o desenvolvimento, né? Os projetos de cooperação para o desenvolvimento eram mediados principalmente por organizações internacionais como ONU, OMS, OIT, e eles tinham na América Latina um duplo objetivo aí, né? De certa forma, modernizar esses lugares considerados a periferia do mundo, né? No contexto da Guerra Fria, e reproduzir o modelo estabelecido pelo primeiro mundo aí, dessas economias capitalistas nesse contexto específico aí de Guerra Fria. Então, era o estabelecimento aí de democracias capitalistas com o argumento da ajuda humanitária. Então, de certa forma, esses projetos criados, né, e financiados por essas organizações internacionais, eles tinham, de certa forma, um interesse em ir para países do chamado terceiro mundo, para, de certa forma, oferecer ajuda humanitária, mas, ao mesmo tempo, uma vinculação ideológica ao bloco capitalista nesse contexto aí de Guerra Fria, né? Então, era o auxílio técnico, científico, com um argumento humanitário, né? E, ao mesmo tempo, uma vinculação e dependência ideológica aí, né? Uma dependência, inclusive, financeira, né? Por próprio desenvolvimento desses países, na época considerados de terceiro mundo, como os países latino-americanos, os países do Sudeste Asiático, os países africanos, enfim, diferentes países aí da periferia, né, geopolítica. De certa forma, esse bloco capitalista começa a oferecer determinados tipos de ajuda e de suporte a partir da vinculação ideológica, né, a este bloco. E outra questão importante que tem a ver um pouco com com essas dimensões aí que são
anteriores à criação própria da terapia ocupacional têm a ver com a hierarquização de profissões e subordinação de gênero, que aí tem a ver um pouco com uma história que é próxima aí à história da terapia ocupacional nos Estados Unidos, que é a terapia ocupacional ser uma profissão considerada subordinada à medicina, né, no contexto geral da saúde, especificamente na reabilitação, e ao mesmo tempo ser considerada uma profissão para mulheres, né, uma profissão criada, uma nova profissão para mulheres, e exatamente por isso de menor valor na hierarquia das profissões. Então, essa articulação entre hierarquização de profissões, principalmente na área da saúde, especificamente na reabilitação, e a articulação com a ideia de gênero tem a ver e justifica e ajuda a compreender como que a terapia ocupacional é criada e é organizada aqui nos países latino-americanos, e depois a gente vai aprofundar um pouquinho nessas discussões, né? Tem algumas dimensões aí para a discussão que eu acho importante nessas histórias, né, diferentes da terapia ocupacional em todos esses países latino-americanos, que tem a ver com algumas dessas dimensões que eu vou tentar trazer para vocês de forma bastante resumida, e aí a gente pode aprofundar depois na nossa conversa. Uma primeira dimensão é a replicação de modelos de formação profissional em terapia ocupacional influenciado por perspectivas de reabilitação dos países do norte global, hoje compreendidos, né? Mas na época de países de primeiro mundo, ditos de primeiro mundo, né? Que eram economias capitalistas, né? No contexto da Guerra Fria. E aí isso se justifica, isso se organiza a partir desta criação por meio dos projetos de cooperação internacional, ou no OMS, OIT, vinham para a América Latina para formar terapeutas ocupacionais, para criar cursos de reabilitação, não só de terapia ocupacional, também de fisioterapia, enfim, e outros profissionais da reabilitação, mas como estamos falando de terapia ocupacional especificamente, né? De certa forma, isso era financiado por essas organizações internacionais e acontecia de diferentes maneiras, né? Então, vinham emissários da ONU, da OMS, para criar estratégias de reabilitação. Então, nesse momento, década de 40, 50, são criados alguns centros de reabilitação em diferentes países latino-americanos e já criados numa ideia de reabilitação muito baseada na compreensão de reabilitação desses países capitalistas, né? Então, se criam instituições com dinheiro internacional, e ao mesmo tempo em que se criam grandes centros de reabilitação, se cria também a necessidade, a partir da ideia de reabilitação internacional, que é interprofissional, né, multiprofissional, então você precisa de uma equipe de reabilitação, se cria a necessidade de formar novos profissionais, inclusive terapeutas ocupacionais. Então, ao mesmo tempo em que se criam equipamentos, se criam centros de reabilitação, se cria demanda de novas profissões, e novas profissões que existiam nestes países específicos do bloco capitalista. Então, se importa um modelo de centro de reabilitação, mas também se importa um modelo de profissão, se importa um modelo de formação de profissões. Então, essas profissões criadas recentemente nessa época, né? Criadas nessa época dos anos 50, principalmente, são profissões que são replicadas dessas compreensões específicas de reabilitação desses países capitalistas. Então, isso ajuda a gente a compreender, inclusive, como que esses currículos eram formados, como que esses currículos eram... como que se compreendia a formação profissional naquela época. E aí uma formação profissional replicada desses países do bloco capitalista, especificamente aí Estados Unidos, mas outros também, né? Então a gente pega desde o curso da BBR, desde o curso criado no Hospital Infantil do México, enfim, outros cursos, todos aqueles primeiros daquela lista que eu apresentei para vocês, todos eles são criados nesta lógica específica de formação. E é uma lógica, e aí tem a ver com o segundo ponto, que é a conformação de programas subordinados a uma lógica médica. Então, não é à toa que todos esses primeiros cursos, eles são criados ou em hospitais, por uma supervisão médica, ou são criados em faculdades de medicina.
E isso tem uma justificativa neste argumento que ajuda a criar a profissão, que é a demanda da reabilitação, principalmente para a epidemia de poliomielite, que aparece aí como uma questão bastante importante para essa ajuda humanitária, né, a partir desses projetos de cooperação internacional. Então, a gente vai tendo a criação de programas de terapia ocupacional que já são criados subordinados à lógica médica. Então, isso ajuda a compreender porque e o lugar que esses programas são criados, e inclusive, por exemplo, todos os primeiros coordenadores dos cursos de terapia ocupacional, dos programas de terapia ocupacional, apesar de ter terapeutas ocupacionais de outros países, por exemplo, mulheres, né, terapeutas ocupacionais, a coordenação era a responsabilidade dos médicos. Então, isso também eu trago lá, né, no livro, conto um pouco para cada um desses países, quem que coordenava, né, enfim, em que momento, como se justifica essa criação, e aí é muito curioso perceber que a responsabilidade do curso estava a cargo de um médico, apesar de ter terapeutas ocupacionais na criação, apesar de ter professoras terapeutas ocupacionais, quem coordenava eram homens, né? Eram médicos. E isso é para todos os países que foram criados na década de 50 e na década de 60, principalmente, né? Então, acho que isso ajuda a gente a ir entendendo como que essa conformação aí, né, da terapia ocupacional, que tem um currículo replicado da formação, principalmente estadunidense, mas de outros países também, é, e que é criado subordinado à medicina, né, subordinado ao saber médico, isso vai dando pistas para a gente entender algumas dessas desses argumentos aí, né, para a criação. Acho que também trago outros dados, né, de que essas terapeutas ocupacionais, que são as primeiras terapeutas ocupacionais desses programas de formação, ou eram terapeutas ocupacionais que vinham de outros países, principalmente Estados Unidos, mas em alguns casos, como por exemplo da Argentina, que era a partir de um projeto de cooperação com Inglaterra e outros países, né, europeus principalmente, né, além dos Estados Unidos, isso de certa forma aparece para a criação desses primeiros programas a participação dessas terapeutas ocupacionais, dessas mulheres terapeutas ocupacionais, e elas vinham financiadas por esses projetos de cooperação internacional para formar terapeutas ocupacionais aqui. Ou o que também acontecia eram enfermeiras, assistentes sociais brasileiras que eram financiadas para se formarem em terapia ocupacional em outros países, como por exemplo Estados Unidos e alguns países europeus, a partir desses projetos de cooperação. Então, essas primeiras terapeutas ocupacionais ou eram terapeutas ocupacionais de outros países que vinham financiadas pela ONU, OMS, OIT, para a América Latina para formar terapeutas ocupacionais, ou eram mulheres em geral, assistentes sociais e enfermeiras, que eram financiadas para se formar em outros países, como terapeutas ocupacionais, e depois voltarem para a América Latina para fazer a formação de novas terapeutas ocupacionais. Então, isso também ajuda a compreender como que esses projetos de cooperação efetivamente funcionavam para a formação de terapeutas ocupacionais. Né? O público aí, alvo da formação desses primeiros programas de terapia ocupacional era basicamente mulheres, em geral, de centros urbanos, como a gente viu, em geral, aparece aí a criação da terapia ocupacional nas capitais, né, desses países, e em muitos momentos, em grande maioria, de elites urbanas ou de uma classe média ascendente, mas para alguns países de elite, porque se a gente pensar, alguns desses cursos já na década de 50 eram cursos pagos, então quem eram as mulheres, né, que acessavam o ensino superior na década de 50 nas capitais desses países e que conseguiam, além de acessar o ensino superior, muitas vezes acessar o ensino superior pago, né? Então, de que mulheres a gente fala, né? Quando a gente aciona a ideia de que o público-alvo era mulheres, né? Para formação em terapia ocupacional. Claro que não era a elite da elite também, porque de certa maneira as mulheres da elite acabavam indo para cursos mais tradicionais, como por exemplo medicina, pouco, né? Porque a maioria eram homens, né?
na medicina na década de 50, ou direito, por exemplo, se você pensar em profissões que têm um prestígio, né, elevado no contexto social, inclusive até hoje, né, mas de certa maneira a gente tem aí um perfil de quem eram essas mulheres que acessavam o ensino superior na década de 50, né. Também tem um outro ponto que é a influência da Federação Mundial na determinação dos conteúdos para os currículos dos programas. No Brasil, isso apareceu de maneira menor, né? A nossa vinculação com a Federação Mundial, a nossa articulação com a Federação Mundial é muito mais a partir dos anos 90, 80, 90, né? Se intensifica. E para alguns desses cursos, a partir da criação, já tinha membros da Federação Mundial já para ajudar a construir, ajudar, né, assim, não ajudar efetivamente, mas de certa forma determinar a formação, né, inclusive dos conteúdos para os currículos de terapia ocupacional. Então, o papel da Federação Mundial também é bastante importante para a maioria desses países. Para o Brasil isso fica menor, né, mas para outros países isso é bastante importante. Os projetos de cooperação internacional contribuíram, né, para as respostas padronizadas para as demandas de reabilitação, e aí esses projetos dessas organizações internacionais, né, e da articulação dessas organizações com os países, e dessas organizações como a ONU, a OMS, a OPAS, né, fazendo parte da OMS, a OIT, enfim, e outras. Ao mesmo tempo que a gente tinha uma cooperação regional, também se a gente pegar a partir de outras décadas, né? Se você pensar nos cursos que foram criados na década de 80, 90, 2000, 2010, a cooperação regional é bastante importante, principalmente de países que mais tradicionais aqui na América Latina, né? Como Argentina, Brasil menos, e aí tem questões que a gente pode também conversar, que não é só a língua, né? Mas que tem a ver com a circulação do Brasil, inclusive, né? E questões políticas, contextuais, mas para outros países, a influência da Argentina, do Chile, para a formação das primeiras terapeutas ocupacionais, nesses países mais recentes, como, por exemplo, Bolívia, Paraguai, né? E, de certa forma, como que esses países que são mais tradicionais, né, na terapia ocupacional aqui na América Latina, contribuem para a formação de outros países, mas também a partir da mediação de algumas agências de cooperação. Então, por exemplo, um projeto que acontece para a criação do primeiro curso de terapia ocupacional da Bolívia, que é uma articulação com o Chile, mas a partir da mediação de agências de cooperação. Então, essa mediação a partir das agências continua sendo bastante importante aqui na América Latina até os dias atuais, né? Uma outra dimensão importante é que os professores, e aí as professoras principalmente, né, a grande maioria mulheres, né, desses primeiros programas eram, além de médicos dessas faculdades de medicina ou desses hospitais, né, onde se criam os primeiros cursos, eram terapeutas ocupacionais de outros países ou terapeutas ocupacionais recém-graduadas nos próprios programas de formação, né? Então, isso é bastante frequente, né? Terapeutas ocupacionais que acabaram de se formar nos primeiros programas de formação já formavam, ajudavam a formar novas terapeutas ocupacionais, e a relação entre a criação dos primeiros programas de formação e a situação política, econômica e social em cada um desses países latino-americanos. O que, de certa maneira, em determinados momentos, significou o impulsionamento aí dos programas de formação, ou, em outros momentos, significou também que esses programas recebiam menos investimento, principalmente pelo interesse do Estado, né? E aí, em diferentes momentos e para diferentes estados, em criar ou não estratégia de atenção aí a sujeitos e grupos, em geral, não prioritários para as políticas governamentais aí, né? Então, a gente passou em diferentes momentos aí, em diferentes países latino-americanos, por períodos de ditadura militar, por períodos de crise, intensa crise econômica, e isso tinha rebatimento na formação de profissionais em geral, o que também rebatia na formação de terapeutas ocupacionais. Então, a formação, por exemplo, se você pega, eu trago mais elementos para vocês entenderem no livro, né? Vou tentar trazer de forma mais sucinta, mas se você pega a formação no Uruguai, por exemplo, a gente tem a tentativa de criar o curso de terapia ocupacional desde a década de 70 por um fisioterapeuta,
que era muito próximo da terapia ocupacional e muito próximo de terapeutas ocupacionais argentinas, né? Ele acabou conhecendo, né? E ajudando também a desenvolver a terapia ocupacional no Uruguai, mas a tentativa de criar o curso de terapia ocupacional no Uruguai existia desde a década de 70. E aí, por alguns momentos de ditadura, houve reestruturação da própria universidade, é, houve também é, uma impossibilidade de alguns professores de se manterem dentro da universidade, de alguns professores perderam aí influência, inclusive o próprio cargo, né, dentro de alguns lugares, em alguns momentos, principalmente por irem contra os interesses da própria ditadura. Enfim, isso vai tendo impacto para a formação própria de terapeutas ocupacionais ou a criação, no caso do Uruguai, do próprio curso, né? E que daí a gente vai vendo também que em momentos de crise, e também não é à toa que ali na década de 60, 70, principalmente 70, a gente tem um hiato, né, da criação de novos programas de formação em outros países, e muitos desses países estavam passando também por ditaduras militares, e o quanto que isso acaba influenciando também o interesse do Estado em criar determinadas formações para atuar com determinados grupos que muitas vezes em crise democrática ou em crise econômica e social não são prioritários, que é a grande maioria dos públicos que nós, enquanto terapeutas ocupacionais, atuamos, né? Então, isso também tem a ver um pouco aí com a história da criação desses programas e do mais investimento ou menos investimento do Estado, né, para a criação desses programas de formação. Tem aí dois principais conjuntos, né, de países, os criados na década de 50 até 70 e os criados de 90 até os anos 2000. E nesse primeiro grupo, aí 50, 60 principalmente, e os de 70, a gente tem a criação de programas de formação fortemente ligado à lógica da colonialidade, aí é uma análise que eu vou fazendo, principalmente nesse contexto da Guerra Fria, em que alguns desses países lideravam um bloco capitalista, buscavam expandir a influência política, militar, econômica, cultural para os países considerados terceiro mundo, como no caso da América Latina. E para o segundo grupo de países, que daí é para a formação mais recente, né, que cria a formação mais recentemente, a gente vai tendo aí a influência de países latino-americanos que iniciaram anteriormente a formação e que começam a reproduzir a formação. Isso não necessariamente significa que acabam as relações de colonialidade, que inclusive para alguns países isso acaba se intensificando, né? Acho que tem alguns temas aí de discussão para tentar ir fechando um pouco dessa apresentação sucinta, né? Que é a reprodução de concepções da formação profissional em terapia ocupacional, né? Principalmente aí baseadas na área da reabilitação. Tem como base algumas concepções dos países do norte global, né? Fortemente marcado por uma lógica biomédica e amplamente desenvolvidas e promovidas aí por agências de cooperação internacional para o desenvolvimento. Então, como que a terapia ocupacional é criada no contexto latino-americano a partir desse movimento aí de um processo de colonialidade também intensificado aí pelo momento de Guerra Fria, né? Em que a gente oferece, determinados países oferecem ajuda técnica, científica, humanitária, a partir desse argumento da filiação ideológica, né? A gente tem um outro ponto aí de discussão que são as questões de gênero, né, a inserção de mulheres no mercado de trabalho, e aí o quanto que diferentes formações, inclusive a terapia ocupacional, acaba sendo, né, um lugar em que as mulheres acessam o mercado de trabalho, mas principalmente o ensino superior, né, a partir de um determinado momento na América Latina, né, e que significa muito, tem um significado muito grande na década de 50, que é o momento em que se cria também a terapia ocupacional. Então, como que a terapia ocupacional acaba sendo também um lugar em que existe a possibilidade de mulheres se inserirem no ensino superior, mas essa inserção acaba sendo a partir desses lugares menos prestigiados na hierarquia das carreiras. Por exemplo, se a gente fala da área da saúde, né? Então, a terapia ocupacional é um lugar, né, um espaço que proporciona a inserção de mulheres no ensino superior, mas a inserção de mulheres no ensino superior se dá a partir de um lugar menos prestigiado aí na hierarquia. E se a gente for discutir
sobre esta hierarquia tem a ver, inclusive, com a criação desses primeiros cursos numa característica, inclusive, da formação técnica, né, e não de ensino superior, que é o caso da formação na década de 50, principalmente, né, e alguns na década de 60. Tem um outro ponto que tem a ver aí, né, com os contextos, né, que influenciam aí a formação de profissionais, inclusive de terapeutas ocupacionais, e o quanto que períodos de crise política, econômica ou democrática às vezes incentivam, né, a formação de terapeutas ocupacionais, e em muitos momentos esse contexto acaba limitando aí esta formação, e não só a formação, mas os lugares onde esses futuros profissionais poderiam se inserir, né? Também porque tem a ver com como esse contexto influencia na criação de políticas públicas que também proporcionam ou não a contratação desses profissionais, né? Então, acho que esse é um outro momento, uma outra dimensão importante aí de discussão que tem a ver com formação profissional, mercado de trabalho, política pública e a própria contratação desses profissionais. E um outro ponto aí que tem a ver com essas difusões e regionalidades, né, recentes aí de terapeutas ocupacionais na América Latina, e entender um pouco desses fluxos entre países, né, e a articulação desses países, o papel das agências de agências internacionais para o desenvolvimento, né, inclusive dentro da própria América Latina, e como que isso aí acaba influenciando a formação de terapeutas ocupacionais aqui nesse contexto. Aí, para finalizar, o livro está disponível para download, né, gratuito, quem se interessar, chama Histórias da Terapia Ocupacional na América Latina, a criação dos primeiros programas de formação, vocês conseguem pelo site da editora da UFB, e aqui está meu e-mail, né, caso vocês queiram tirar dúvidas, materiais, enfim, sugestão, e acho que é importante, bastante importante falar sobre terapia ocupacional e as histórias possíveis da terapia ocupacional, porque discutir sobre essas histórias nos proporciona parte do entendimento dessas demandas e dos objetivos para a criação da nossa própria profissão. Então, é importante saber como somos criados, a partir de que interesses, com quais objetivos, porque isso nos ajuda a entender esses objetivos de criação, mas, ao mesmo tempo, nos coloca o desafio de repensar aí coletivamente quais caminhos a gente espera construir aí enquanto categoria profissional. Então, é isso, eu queria agradecer a possibilidade aí da conversa e me coloco à disposição. Um abraço e até mais.